Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? É só clicar no botãozinho aí embaixo. Peço também que vocês deixem o like de vocês e ativem o sino para receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar vendo aí um corte do programa Jogo Aberto, onde a Renata Fã e alguns outros comentaristas, né, como o Ronaldo, Edu Dracena, o Cicinho, eles vão estar falando a respeito do tricolor, né? É o São Paulo que enfrenta o Flamengo no sábado às 16h30, né? E a gente aí vai estar vendo a possível escalação, né, do time do São Paulo e também em qual vai ser a formação, né? Se o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros ou não. A gente vai estar analisando aí também alguns nomes que o São Paulo tem negociado, né? Existe a possibilidade do São Paulo estar trazendo aí um zagueiro e um lateral, tá bom? Vocês assistindo o vídeo até o final, vocês vão saber quem são esses jogadores, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Muito bem, São Paulo é o assunto, Cicinho. Tem chileno na parada. A gente vai mostrar que o São Paulo está olhando o mercadão da bola e que Hernan Crespo já pede reforços. Tá chegando a hora. O São Paulo voltará aos gramados contra o Flamengo. Hernan Crespo fará sua reestreia pelo clube. O contato do argentino com a torcida em casa vai demorar um pouco ainda. Afinal, neste sábado, o jogo é no Maracanã. Quarta enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança, para depois receber o Corinthians. A propósito, que sequência, hein? Não é à toa que o Brasileirão é prioridade. A urgência é o Brasileirão. O tricolor tem apenas 12 pontos em 12 jogos. Venceu 2 partidas na competição. É o time que mais empatou 6 vezes. Crespo tem quase todo o elenco à disposição. O pessoal está se recuperando de suas lesões. As últimas novidades são Ferreirinha e Lucas, que treinam desde o início da semana e vão ao Rio de Janeiro. Lucas Ferreira, com dores no quadril, é dúvida. Continuam fora Luiz Gustavo e Caleri. Ontem, Rian Francisco, Henrique e Luca não treinaram, pois estão com o time sub-20. E é importante ressaltar os meninos de Cotia, afinal Crespo está de olho neles. Então, que tengas 38 anos ou tengas 18, personalmente é exatamente o mesmo. E o São Paulo continua no mercado. Precisa de reforços para a zaga, lateral direita e ataque. O nome do momento é Gonçalo Tapia, chileno de 23 anos, que pertence ao River Plate. O atacante se destacou na Universidade Católica e também defendeu a seleção sub-20 de seu país. Olha, eu confesso que como o Chile não anda na sua melhor fase faz tempo, não é? O Gonçalo Tapia não é um jogador que eu conheça profundamente, eu acompanho o trabalho dele, mas a gente sabe que tem todo um departamento de scout, treinador novo chegando no São Paulo, Hernan Crespo muito ambientado com o que acontece na América do Sul, e esse é o reforço pretendido, Cicinho. É uma boa contratação, é uma aposta, é o quê? Na verdade, como você classificaria esse interesse do São Paulo? No vasto universo. Mercadinho da bola pro São Paulo. Né? Mercadinho. Mercadão da bola. Mercearia. É jovem, né? Não adianta também o torcedor São Paulino criar grandes expectativas concernente à qualidade, porque é um jogador rápido, um jogador que joga pela ponta e, assim, despontou muito bem no início de carreira, uma promessa chilena ali na Universidade Católica, mas quando foi pro River não jogou. Então o São Paulo está contratando, confiando naquilo que o Crespo está pedindo. Mas não adianta falar que é mercadão, não, é mercadinho. Se chegar e jogar muita bola, aí top, mas não dá para falar, até porque jogou pouquíssimo no River. Edu Dracena, uma pergunta mais ampla. O que esperar do São Paulo agora para esse segundo semestre? Olha, Renata, é claro, com um novo treinador, vamos ver que o Crespo, né, ele foi o que melhorou desde a saída dele, né, com o retorno. É claro que o São Paulo tem um bom elenco, sim. O que eu falo sempre, vou bater na tecla, Renato. O bom treinador é aquele que tira o máximo do seu atleta.
Então, tomara que o Crespo possa tirar o máximo desses atletas do São Paulo, porque tem bons jogadores, sim, no elenco do São Paulo. E o São Paulo, com certeza, vai estar ali brigando ali entre os primeiros. Não sei se vai brigar pelo título, mas vai estar ali entre quinto e sexto colocado do campeonato. Olha, vai subir bem na tabela, então, hein? Caramba, que coisa. O Edu está otimista, Brasil. Ronaldão, tem Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Nas Copas, o São Paulo, pelo menos no primeiro semestre, mostrou mais competência. Agora, no Brasileirão, ainda está patinando. Patinando pela ausência de grandes jogadores, né? O Lucas é um grande jogador, o Oscar também é um grande jogador. E o São Paulo ficou sem. E acabou perdendo até o Zubeldia por causa desses jogadores que não se apresentaram. Mas agora, olhando para o Cicinho, nas declarações do Cicinho... O São Paulino, o torcedor São Paulino, que se prepare para coisa ruim esse ano. Eu tô mais otimista do que ele, porque o Edu tá mais otimista que o Cicinho. Então, meu Deus do céu. É porque eu sei que vocês falam o contrário. Esse negócio de nunca caiu, pode ser esse ano aí, hein? Sei não. É muita oração mesmo. Vai descer, vai, negão, solta, que ela deixa pra você, negão. Não, mas vai descer. Não vai descer, não. Vai. Isso daí é pro Corinthians. Quem sou eu pra falar em descida hoje? Descida, não quero saber disso. E a tabela aí? Vamos ver a tabela hoje, meu Deus. PSG, cadê você? Chelsea. Tudo bem, Flamengo que nessa rodada de fim de semana, retomada do Brasileirão, enfrenta o São Paulo. E o Edu Afonso chega com as informações do Tricolor pra gente. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Oi, Glaucia, tá tudo bem contigo? Grande beijo pra você. Abraço ao Calçade, ao Rafa Marques e ao Fã de Esportes. Voltamos nesta quinta-feira aqui do CT da Barra Funda, penúltimo dia da intertemporada do São Paulo, antes da retomada do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, da reestreia de Crespo como técnico do São Paulo, que será neste sábado no Maracanã contra o líder Flamengo. Vamos lembrar que o São Paulo está na 14ª colocação, teve um final da fase anterior do Brasileiro bem complicado, com muitas derrotas com a comissão técnica de Zubeldia. Embora esteja numa posição complicada, a equipe acredita muito numa reação rápida, mesmo que a tabela não seja das melhores. Flamengo no Rio, Red Bull Bragantino em Bragança quarta-feira que vem e Corinthians, clássico marcado para sábado da outra semana no estádio do Morumbis. Vamos falar do time porque o Crespo está ganhando 4 jogadores do departamento médico que não atuaram em boa parte das últimas partidas do Zubeldia. O Oscar e o Marcos Antônio já estão trabalhando desde o início da pré-temporada e estão confirmadíssimos na equipe que pega o Flamengo. A questão é com relação a Lucas Moura e Ferreirinha. Eles só começaram a treinar na segunda-feira, fizeram só 4 treinos e a questão física preocupa bastante. Por isso, existe uma possibilidade bem grande dos dois começarem o jogo de sábado no banco de reserva, serem opções para o decorrer da partida. Quem já está fora é o Luciano, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A dupla de ataque pode ser formada por Dineno e André Silva. O Dineno jogou 45 minutos contra o Vasco, se apresentou antes do elenco para fazer um tratamento físico melhor, fez 3 gols no jogo treino contra o Sub-20 no último sábado e está se colocando à disposição do Hernan Crespo. Na zaga, o esquema será com 3 zagueiros, com Alan Franco, Ferrarese pelo lado direito e Arboleda, que completou 8 anos de São Paulo, jogador mais longevo do grupo pelo lado esquerdo. Ontem, 2 jogadores da base de São Paulo, mas que estão há um bom tempo no profissional, o Rian Francisco e o Luca, desceram novamente para o Sub-20, jogaram pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O Rian Francisco fez até um gol, mas o Palmeiras, o rival e vizinho de Muro, acabou levando o melhor, venceu por 3-2. Os dois já treinaram hoje com o grupo pela manhã e estão à disposição para a viagem ao Rio de Janeiro. A dúvida é o Lucas Ferreira, que machucado vem fazendo um trabalho de recuperação e só vai saber nesta sexta-feira se terá condições ou não de viajar. Vamos falar um pouquinho do mercado de São Paulo? São Paulo está atrás de um lateral direito, de um zagueiro e de um atacante de lado, além de um meio-campista se sobrar dinheiro. Para essa vaga de atacante de lado, a negociação que está bem adiantada é com o Gonzalo Tapia, jogador que pertence ao River Plate. O chileno deve vir por 1 ano por empréstimo. A campanha dele neste ano não é boa. Foram 7 jogos pelo River Plate e nenhum gol, nenhuma assistência. Ele, inclusive, deixou de ser convocado pela seleção do Chile nas eliminatórias. Porém, no ano passado, na Universidade Católica, ele estava muito bem. Tanto que atraiu o interesse de muitas equipes do Brasil, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vitória e, recentemente, até do Atlético Paranaense. Ele fez, pela Universidade Católica, 11 gols e 4 assistências, por isso era chamado constantemente
para a seleção chilena que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo. São Paulo tem bastante esperança e otimismo que possa fechar esta contratação. E é bom lembrar, como o Galopo está no River e o River precisa pagar o Galopo, pelo que eu apurei, não há nenhuma relação entre as duas negociações. São Paulo pode trazer o Gonçalo Tapia, independentemente do River comprar ou não, em definitivo, o meio atacante Galopo. É isso, Glaucia. Boa sequência para você de Sport Center. A gente segue acompanhando a preparação do São Paulo para o jogo contra o Flamengo. Atrás de maiores informações, eu descobri que, inicialmente, o Crespo está treinando num 3-4-1-2 sem ponta. Seria um time mais ou menos assim, vou colocar na tela para a galera. Né? A gente tem o nosso arquitricolor.com/scali, que você pode brincar, mas seria esse time base, mais ou menos, né? Então seria ali com, assim, 3 zagueiros, né? Arboleda, Alan Franco e assim, Ferrarese, mas uma linha ali de 4 jogadores, que seria Enzo Dias pela esquerda, mas assim, recuado como lateral mesmo, o Cedric Soares, aí, cara, Alisson e Marcos Antônio, e aí são opções, variações que ele pode utilizar. Então ele pode usar aqui o Oscar centralizado, que a gente colocava, pode usar o Oscar, pode usar aqui o, sei lá, Lucas Moura junto com André Silva, enquanto não tem o Caleri, ou ele pode deixar o Lucas aqui centralizado, abrir 2 caras na ponta, ele pode variar, mas essa é a base defensiva do São Paulo, obviamente não exatamente assim em campo, mas esse seria o assim, time base que está sendo trabalhado para a temporada. E aí, Raí, queria te perguntar, porque você é um cara que entende mais dessa parte tática. Eu não tinha entendido em primeiro momento essa ideia de você contratar mais um ponta e mais um lateral, mas me parece que esse lateral chega para variar aqui com o Cedric Soares, seria então essa posição. Às vezes o trabalho pode ficar extremamente complicado. Pela direita, que é o Tapia, ele entra numa contratação, porque ele é um jogador, aqui não tem ainda o Tapia, obviamente, que ele não foi ainda contratado, vou colocar o Ferreirinha de exemplo, vai? Ele entra para ser esse jogador porque ele faz as 3 do meio, né? Então ele joga pela esquerda, pode cair pela esquerda, pode cair pela direita e pode cair como um centroavante / segundo atacante, centralizado também, né? Então ele vira um coringa nesse meio campo do São Paulo, e aí eu acho que, entre aspas, explica a busca do São Paulo por 2 caras aí que jogam na mesma ala, quando a gente considerava um 3-5-2. Então essa é a informação. Vamos lá, eu falava sobre o sistema, né, com 3 zagueiros e as variações que ele pode trazer. Então essa base, né, com 3 atrás, 2 alas e 2 à frente, ela pode ter 2 à frente, Marcos e Alisson, e mais um, que no caso seria o Oscar, ou ela pode ter 2 e 2, né, que é como jogava, por exemplo, o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, com 2 volantes à frente da defesa, mais 2 meio-campistas à frente desses 2 volantes e um centroavante, por não ter no elenco, né, a característica dos pontas. E aí, quem fazia esse papel pelo lado do campo, nesse time especificamente, estou aqui falando de um modelo, né, eram os 2 alas, o Frimpong e o Grimaldo. O São Paulo tem jogadores com essas características, não estou falando de qualidade, característica, não. Os 2 alas que o São Paulo tem, né, os 2 laterais que vão virar alas nesse sistema, são 2 jogadores que compõem mais o sistema defensivo, que dão mais uma solidez para a linha defensiva, que tem ali uma saída para o jogo, mas eles não são caras que com a bola podem se sentir, podem ser pontas, né, chegar na frente, finalizar, ou coisa do gênero. Então, esse era um modelo possível se tivesse uma característica de lateral. Como não tem, eu imagino que ele vá com isso aí que a gente está vendo na tela, né? No sentido da estrutura do meio para frente. 2 volantes, Marcos e Alisson, qualidade de saída para o jogo. Um meia mais central, o Oscar. E aí essa dupla de ataque, ela pode variar muito. Ela pode ter 2 atacantes, André e Luciano, que não pode jogar no domingo, no sábado. Ela pode ter um atacante e um ponta, André, Dineno, até o Rian, mais Lucas Ferreira, mais Luca, mais Ferreirinha. Então você tem uma referência e um cara que se mexe mais por trás ali, que faz jogadas em diagonal, que faz drible, 1 para 1. Então isso acontece bastante também em sistemas com 2 atacantes, né? Você tem um 9 e um cara que se mexe mais ali por trás. E você pode ter até, Gabi, numa terceira variação aí nesse sistema, né? Um Lucas por ali.
mais perto do gol, mais adiantado para ser abrigado ali junto com o Oscar na faixa mais central e aí mais um centroavante, né? Então, esses três da frente, né? Oscar, Lucas e o André, de Neno, enfim, depende aí do jogo, da escolha. Mas eu enxergo basicamente essas três possibilidades. Mais forte é essa primeira, que é essa que a gente está vendo aí na tela, né? Com 2 e mais um meia central e aí 2 atacantes. A tendência, né? Imagino eu, é que o São Paulo joga assim. Até pela oferta que tem de homens de frente, né? Você tem hoje no elenco. Para a posição do 9. Rian Francisco, Dineno e o André. Para esse segundo atacante de velocidade, você tem Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Luca e Ferreirinha. Eu estou falando de 7. E você ainda tem o Luciano, que pode jogar em uma das duas posições mais próximas do gol. Então a gente está falando de 8 jogadores para 2 posições, né? Então dá para variar bastante característica, troca durante o jogo. Por isso eu imagino que vai ser essa a base, né? Com 2 atacantes e um meia mais central, no caso, o Oscar, nesse primeiro momento. E só, Raí, pra gente explicar pra galera também, né? Eu trouxe a informação que ele tá treinando em um assim, 3-4-2-1. Não sei o time base, né? A gente tem a informação que ele tá jogando com o Alisson e o Marcos Antônio, que ele tá com um trio de zaga ali com Alan, Arboleda e Ferrarese, né? Como esse zagueiro pela direita. Tática, né? Não de nomes. Então, isso, Então, assim, a gente tem a base tática. Mas você acha que tem como também ter alguma variação em cima desse esquema de jogo do que a gente tá vendo na tela? Tem como ele variar um pouco essa linha desses 4 jogadores ali do meio, por exemplo, Raí? Então, eu acho que dá para fazer esse exemplo que eu trouxe, esse exemplo, por exemplo, é bom, né? Mas esse exemplo que eu trouxe do Leverkusen, né? Mesmo não tendo essa característica, você tem um meio com 4, mantendo a linha de 3 zagueiros, e aí você pode colocar ali, Gabi, como se fosse um quadrado, só para a gente ilustrar. A dupla de volantes mantida, né? O Oscar à frente do Alisson e o Lucas à frente do Marcos Antônio. Tipo um quadrado ali no meio campo. Eu acho que dá para fazer assim também, com um jogador de frente, né? No caso, seria aí o André, o Dineno, enfim. Você poderia ter mas a manutenção dos 3 zagueiros e aí um meio campo com um quadrado. Espaço para os alas poderem passar e aí um cara mais centralizado. E aí, nesse desenho especificamente, eu acho que já não cabe tanto um Lucas Ferreira, um Luca, um Ferreirinha, porque aí você vai estar concentrando no meio. Olá, personal trainer. De qualidade de articulação, né? Então aí poderia ser uma solução, por exemplo, para abrigar Oscar e Lucas juntos no time, né? 2 volantes, 2 meias e mais um atacante. Aí dos lados do campo, espaço para que os alas possam ser mais agressivos, né? E aí, claro, tem característica, você pode... Tem o São Paulo de olho no mercado aí tentando contratar um lateral direito que supriria essa ausência, né? O Carabali, pelo que vi, lembro de alguns jogos dele, ele é um cara muito agudo, chega muito na frente. Então ele poderia ser um jogador com essa característica. E na esquerda, cara, assim, o Enzo não é necessariamente um lá, né? Mas ele é um lateral de boa chegada, de cruzamento, finalização, fez gol até, né? Chega, não é um cara, repito, que vai passar muito tempo inteiro, mas eu acho que é um jogador que pode dar esse suporte por ali, né? Então, dentro dessa ideia dos 3 zagueiros, da base com 2 à frente dessa defesa, eu acho que uma variação é essa, você ter um armador ou 2, dependendo do jogo, da escolha, do que o Crespo possa fazer. E eu acho que isso é um contraste interessante com aquele debate que eu sempre discordei, de que o elenco é péssimo, é ruim, não tem soluções. Não, eu acho que o elenco estava sendo mal trabalhado, o que vem a ser diferente dele não ter soluções. E a gente está aqui exemplificando, né? Para 2 posições de ataque, São Paulo tem 8 jogadores nesse momento. Recuperando o Lucas e Oscar, tem 2 armadores. Tem o Luciano, que é meio que um coringa, né? Pode fazer as 2 funções. Ele pode jogar mais avançado, pode jogar um pouquinho mais atrás. Não gosto tanto dele mais atrás, mas ele pode jogar. Então, acho que em outros setores existem lacunas, é fato. Mas em alguns outros existe uma boa oferta de jogadores para variações na forma de jogar. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem,
Sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado, você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricardo Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricardo também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato. Com o tricolor, a expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. E agora, Sicarabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. O Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo, a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições. Há, inclusive, nesse empréstimo, a obrigação de compra caso o atacante, chileno de 23 anos de idade, dispute 50% ou mais dos jogos e, para efeito de contabilidade, só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por $2 milhões. São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo, nesse negócio, 33 milhões de reais. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí uma possível formação do São Paulo, né? O Crespo que tem treinado o time com 3 zagueiros e provavelmente será dessa forma que o São Paulo vai estar jogando, né? E uma possível escalação também, né? Nós vimos aí também alguns nomes que o São Paulo possivelmente tem negociado, né? São Paulo que busca por um lateral para fazer uma sombra aí para o Cédric Soares, né? E também tem negociado com um atacante, né? Nós vimos aí que o Gonzalo Tapia tem negociado com o São Paulo, né? E provavelmente deve ser anunciado até o final da semana, tá bom? Nós vamos ver aqui agora, pessoal, o possível time que o São Paulo vai estar entrando em campo contra o Flamengo, tá bom? Essa matéria está no GE e lá esse é o time que o São Paulo vai estar, esse possível time que o São Paulo vai estar entrando em campo, tá bom? O São Paulo entraria em campo com Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino. Também seria o Cédric Soares, né, jogando de ala, do lado direito. O Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, né, na ala esquerda. E aí jogaria com Oscar e a dúvida seria no ataque, né, já que o Luciano não vai jogar, vai estar cumprindo suspensão. Seria André Silva e fica a dúvida, né, quem jogaria. Pode ser o Dineno, talvez, Ferreirinha, né? Então fica aí essa dúvida, né? Na opinião de vocês, quem seria o jogador que poderia estar entrando aí no lugar do Luciano, né? Deixa aí nos comentários, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez peço que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Deixe o seu like, ative o sino e até o próximo vídeo.